Agora, dando continuidade, nós vamos passar a palavra para a coordenadora administrativa, a coordenadora geral da nossa instituição, a Carla Diana, que vai trazer para a gente um pouco de uma contextualização das vulnerabilidades sociais, com base no último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. Bom dia, gente. Então, assim, eu vou trazer alguns dados do último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, alguns recortes que nós fizemos que nós achamos de extrema importância trazer para vocês, e depois, em cima desses dados, porque dados são dados, né? A gente não pode questionar, né? Mas nós vamos refletir sobre algumas questões, tá bom? E aí vocês fiquem bem à vontade depois para a gente trocar uma ideia, para também colocar a análise de vocês, né? Eu acho que isso é muito importante para nós também, tá? E aí, assim, a nossa análise, ela é do controle social, tá? Lembrando que a PIV é uma organização não governamental, né, da sociedade civil que está ligada diretamente ao Movimento Nacional de Luta contra a AIDS. Então, toda análise crítica que nós fazemos referente aos dados é de um olhar do controle social. O que é o controle social? Né? É aquele olhar crítico diante das políticas públicas para que apontar nelas possíveis mudanças e transformações, enfim. É realmente você reivindicar aquilo que está descrito e que normalmente você não concorda ou que precisa sofrer alguma alteração, tá? Bom, eu passo, né? Só para a gente trazer um pouco da Fabi, né? A Fabiana de Catanduva, que não pôde estar com a gente aqui, mas eu não tenho propriedade para falar de políticas públicas envolvendo as mulheres que vivem com HIV. A gente tem conhecimento sobre a pauta, mas a gente não tem a vivência, né? E ela ia trazer muito sobre a vivência. O que é viver com HIV sendo mulher no Brasil? Mas eu acho que trazer um pouco de uma reflexão e lembrar um pouco que após 40 anos de epidemia do HIV, realmente nós percebemos que as mulheres ainda, né, seguem tentando conquistar espaço e voz, né, no que se refere aos seus corpos e suas vivências. Então a gente entende que quando a gente fala de uma questão que envolve a relação sexual, né, que envolve os tabus, que envolve todo um conservadorismo da sociedade cultural, né, a gente sempre entende que a mulher ela vai sofrer mais, né, porque a mulher ela não vai conseguir transitar dentro dessa sociedade com autonomia nem sobre o seu corpo, quem dirá sobre as suas vivências, as suas escolhas. Então, infelizmente, mesmo depois de 4 décadas de epidemia do HIV, a gente entende que a mulher ainda continua sofrendo todos os não acessos e os retrocessos de uma política que não foi construída pensando nela, tá? Aí a gente vai desde a questão da medicação, dos antirretrovirais, que não são adaptados para o corpo das mulheres, né? Que não foram pensados para atender as especificidades biológicas do corpo das mulheres, até realmente as questões sociais, as questões de preconceito, de discriminação, de acesso, né? Enfim, e da própria vivência dos seus direitos sexuais e dos seus direitos reprodutivos, tá? E o seu próprio projeto de vida também, tá? Aí nós entendemos que não só na política para as mulheres, mas para todas as pessoas de uma forma geral, a gente não vai conseguir, né, fazer nada de forma efetiva, tanto no campo da prevenção como no campo da assistência, se a gente não avançar no cuidado integral dessas pessoas que vivem com HIV. E quando a gente fala no cuidado integral, a gente entra num campo intersetorial, né, onde a gente divide responsabilidades com todas as políticas públicas. Depois vocês vão ver mais adiante que nós vamos abordar mais essa temática, que hoje a AIDS ela é uma questão social, né? A gente nos remete muito a pensar as questões do HIV, da AIDS, só dentro
da política de saúde. E a gente sabe que dentro da política da saúde, fazendo todo o enfrentamento a respeito do direito ao acesso à medicação, ao acompanhamento médico, né? A gente sabe que para que avance nesse cuidado integral, tem um abismo enorme no campo das questões sociais, tá? E aí a mortalidade que a gente vê por AIDS, a dificuldade da adesão ao tratamento e da continuidade do projeto de vida está mais ligada às vulnerabilidades no campo social do que propriamente às questões de saúde, tá bom? Aí vamos lá nos dados, tá? Olha lá, dados são dados, tá, gente? Então a gente tentou resumir, mas enfim, é muita informação. Ó, então, com base no boletim epidemiológico dos dados de 2020, porque o boletim está em 2021, sempre com um ano de atraso, né? Mas, enfim, a gente consegue entender aí a conjuntura, tá? Olha lá, o Brasil registrou 32.701 novos casos de HIV em 2020, tá? Novas pessoas identificadas, diagnosticadas com HIV. Desse número, 7.000, né, 0,8 mil, são gestantes, são mulheres gestantes diagnosticadas com HIV, tá? De 2007 a 2021, foram notificadas 381.793 casos de infecção no país. Desses 381 mil, nesse período de 2007 a 2021, 69,8% dos casos eram homens, tá? E 30,2% casos mulheres, tá? A maior incidência de casos, 52,9%, foi registrada na faixa etária de pessoas entre 20 a 34 anos. A gente vê aí uma onda, né? A gente vê mesmo um apontamento de novos casos de pessoas que estão se infectando pelo HIV nessa faixa etária de 20 a 34 anos, tá? Um processo aí de juventude e uma transição para a fase adulta. Aí são os dados do Ministério da Saúde. Aí já no período de 2010 e 2020, houve um aumento de 30% na taxa de detecção do vírus em gestantes. Em 2010 foram registrados 2,1 casos a cada 1.000 nascidos vivos. Em 2020, essa taxa passou de 2,7. De acordo com o Ministério da Saúde, né, o aumento, a explicação que eles colocam é que se dá em parte pela ampliação do diagnóstico pré-natal e a melhoria da vigilância na prevenção da transmissão vertical do HIV. Nós concordamos, né? Se você tem uma assistência, uma atenção básica que realmente está funcionando, está fazendo o acompanhamento, a testagem dessas gestantes logo nos primeiros meses de gestação, se você está conseguindo reter elas nesse atendimento e nesse acompanhamento, é óbvio que você vai identificar mais casos, né? Então nós acreditamos, e como o Brasil está trabalhando para a eliminação da transmissão vertical, assim como os municípios brasileiros estão também trabalhando pela eliminação da transmissão vertical, então é muito natural que a atenção básica ela faça todo esse trabalho de acompanhamento com as gestantes no pré-natal, até porque é obrigatório, né? O teste de sífilis, de HIV e das hepatites virais, né? Bom, mas olha só, gente, é inacreditável que a gente ainda tenha tantas gestantes diagnosticadas com HIV no período da gestação, né? Então, a gente entende que é fundamental, né, que haja campanha para visibilizar de forma contundente a prevenção do HIV, tanto no pré-natal como na amamentação. E aí a gente chama uma atenção que eliminar a transmissão vertical, e aqui a gente tem, né, já que o nosso município ele vem pleiteando o selo da eliminação da transmissão vertical, não é só você atuar no acompanhamento dessa gestante, porque aí você vai garantir que esse bebê não nasça com HIV. Mas se você não acompanhar essa gestante no pós-parto e essas mulheres que permanecem no processo de amamentação, tendo sua vida sexual ativa, você vai continuar tendo crianças com HIV, né? Porque a gente só faz esse trabalho de sensibilização durante a questão do pré-natal, porque você não quer
né, ela faça a testagem regular, né, ou ela tome todos os cuidados de prevenção nas suas relações sexuais, que garanta que essa criança vai ter uma amamentação segura, né? E aí a gente, enquanto movimento social, né, enquanto uma instituição que se preocupa com essa questão da transmissão da mãe para o bebê dentro do processo de amamentação, a gente até chama a atenção de um convite até ao uso de PrEP, viu, Ana, viu, Simar, dessas mães que amamentam e que façam a opção por permanecer com a sua vida sexual ativa e que não querem, que não tenham a escolha de um outro método de prevenção. Aí a gente defende realmente que essa mãe, ela seja incluída, né, ela seja convidada a participar no programa de PrEP, tá bom? Bom, mais um pouco de informação aqui para a gente refletir. Em 2007, por exemplo, para cada 10 mulheres diagnosticadas com o vírus, havia 14 homens na mesma condição. Aí aqui a gente já traz uma informação boa aqui para a mulherada, tá? Já em 2020, para cada 10 mulheres, 28 casos eram homens. O relatório destaca entre as mulheres a redução na última década chegou a 50%, passando de 16 casos por 100 mil habitantes em 2010 para 8 casos em 100 mil habitantes em 2020. Então, houve uma diminuição do diagnóstico para as mulheres neste período, tá? Foram registradas quedas em todas as faixas etárias. A mais expressiva foi entre os 30 e 34 anos, com uma redução de 61,1%. Mas olha aqui, né? Um dado importante para a gente pensar o quanto é providencial e necessário o trabalho que a PIV realiza junto à juventude dentro dos seus espaços escolares. Que entre a faixa etária de 15 a 19 anos de idade, os jovens tiveram um aumento de 29% no número de casos. Gente, nós estamos falando, eu vou repetir para vocês, 15 a 19 anos de idade. 15. Se com 15 você já foi diagnosticado com uma infecção sexualmente transmissível, com um HIV, significa que você já está com a sua vida sexual ativa antes dos 15 anos, né? Então, onde que nós estamos sonegando o direito à informação, como trouxe o meu nobre colega coordenador, né? Que esses adolescentes, eles não precisam, né, entender sobre o contexto da educação sexual nos seus espaços escolares. Onde que nós estamos errando, né? Nós não, a Bíblia ela fala que tem que fazer, né? Onde que as pessoas ainda estão se enganando, achando que com 14 anos, esses adolescentes, eles não podem ser educados, vamos dizer assim, né, no campo da educação sexual. A gente sempre fala, que a Josi sempre fala, né, que primeiro você aprende, depois você pratica, né? Então, se em 15 anos a gente tem casos identificados de jovens com HIV, tanto que tem uma expressão dentro do boletim epidemiológico, então a gente tem que trabalhar a prevenção bem antes, 2, 3 anos antes. A gente já tem que estar trabalhando a informação, a prevenção, a sensibilização, a consciência, a formação crítica sobre o entendimento das vulnerabilidades com esse jovem, com esse adolescente, né? A gente precisa construir esse trabalho de uma forma preventiva bem antes que eles cheguem nessa faixa etária, onde o boletim demonstra que aí já era, aí já identificou, aí já fica mais difícil, né? Olha lá, agora na faixa etária seguinte, dos 20 aos 24 anos, o crescimento foi de 20%. E no mesmo período, o número de mortes caiu. Mas assim, é até vergonhoso, né, Rodrigo? A gente pega o que caiu, até uma forma do Ministério da Saúde transmitir uma mensagem de que caiu algo em nós, está funcionando, algo dentro da política está funcionando. Mas aí quando a gente pega o número, né, de 10.417 mortes em 2020 contra 10.100
19, né? Caiu quanto? As pessoas continuam morrendo, né? As pessoas continuam morrendo. Na verdade, ninguém tem que morrer. Ninguém precisa morrer. Nós temos medicações, nós temos um SUS gratuito, né? Nós deveríamos ter um acesso maior a todas as pessoas dentro do tratamento antirretroviral, dentro da assistência de uma forma mais integral, né? Porque o tratamento ele não é só o antirretroviral, ele é um conjunto de situações e ninguém precisa morrer, né? Todas as vezes que uma pessoa adoece e morre em decorrência da AIDS, porque pra gente é um retrocesso, pra gente é uma derrota governamental, né? E a gente ainda continua enterrando 10 mil pessoas. 10 mil pessoas. Então é muito complicado, é muito difícil, tá? Aí a gente traz mais algumas informações importantes aqui. Que no Brasil, esse é um relatório do UNAIDS, que é a agência, né, da ONU, que lida com as temáticas do HIV e da AIDS. E o UNAIDS ele já traz um dado mais atual, que é de 2021, que a cada hora no Brasil, né, 5 pessoas são infectadas pelo HIV. Então, se o nosso evento aqui vai demorar 4 horas, né, 4 vezes 5, 20, até a gente sair daqui, 20 pessoas no Brasil foram infectadas pelo HIV. Né? Tá controlado? Né? O esforço governamental ele está realmente praticando um enfrentamento da transmissibilidade no Brasil? Nós estamos. Aí as pessoas fazem sexo, cara, lógico, tem que fazer mesmo. Sexo é felicidade, né? Tem que fazer. Mas e a forma com que as pessoas estão fazendo, né? E a forma como as pessoas estão praticando as suas relações sexuais? Está de forma protegida? Está de forma consciente? Mas aí também, né, a culpa é do povo. Não! Quem tem menos culpa são as pessoas que estão se infectando. São os menos culpados. São eles que estão se infectando. Tá? No Brasil, 50 mil novos casos, né? Chegando à marca de 960 mil pessoas vivendo com HIV/AIDS. E no mundo nós temos 38 milhões de pessoas vivendo com HIV. Tá? Em 2021, 630 mil mortos por AIDS e 13 mil só no Brasil. Esse já é um relatório do UNAIDS. Tá? A gente não fica aí chateado, né, das mortes da Covid, não estou comparando, tá? Para mim, morte é morte, em qualquer lugar, né? Mas a gente ficou assim, a gente viveu, e se vive ainda, né, períodos de bastante sofrimento, uma intensidade, assim, até de revolta, né, em relação às pessoas que faleceram por Covid, que não necessariamente precisariam falecer por Covid. Olha, a AIDS é a mesma coisa, gente. Não precisariam, né, ir a óbito em decorrência da AIDS. É a mesma coisa. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? Porque, assim, é um tipo de patologia, é um tipo de decorrência, né, de situação que não agride as pessoas, né? Pelo contrário, as pessoas recebem isso com muita naturalidade, porque ao longo de 40 anos é natural que as pessoas morram em decorrência da AIDS. Né? A própria sociedade já espera que isso aconteça, e aí a gente naturaliza toda essa situação, que é gravíssima, né? Bom, o número de mortes elevado é porque existe uma desigualdade. Aí a gente já entra aqui no campo que é muito importante que a gente reflita junto com vocês, tá? Essas mortes, elas não são por um acaso, né? Nós entendemos que elas acontecem porque existe uma desigualdade que faz com que o acesso ao tratamento e as medidas de prevenção e diagnóstico, elas sejam desiguais. Olha aí a gente falando que a AIDS é uma questão social. Quem morre
Né? Quem morreu em decorrência da AIDS? Quem são essas pessoas que morreram em decorrência da AIDS? Vamos tentar entender, né, quem são essas pessoas para a gente começar a entender por que nós estamos trabalhando com tanta desigualdade social e essa desigualdade social ela está trazendo para a gente essas tragédias, né? Essas tragédias. Qualquer pessoa pode se infectar pelo HIV, qualquer pessoa, tá? Mas o vírus, ele impacta de forma desproporcional determinados grupos sociais. O vírus, ele tem uma característica social, tá? Onde ele vai, com certeza, agredir muito mais. Eu não estou falando só no campo da saúde, eu estou falando no campo das relações sociais, no campo das vivências, no campo familiar. Ele vai agredir determinados grupos sociais. Uma epidemia que mesmo de 40 anos, né, depois de 40 anos, segue carregado de estigmas morais, típicos de um vírus com transmissão majoritariamente sexual. Tá? Então, o que dificulta o nosso avanço para cuidar integralmente dessas pessoas, né? Ainda toda essa questão do estigma, do preconceito, do olhar da sociedade para essa situação. Tá bom? Bom, a AIDS a gente sabe que afeta principalmente as pessoas negras, os homens que fazem sexo com homens, os usuários de drogas e as mulheres trans. Está no relatório do NICE também. Isso não quer dizer que esses grupos são responsáveis pela transmissibilidade do vírus. Não. Eles são os que mais sofrem em decorrência da infecção pelo HIV. Eles são os grupos mais vulneráveis a se infectar pelo HIV. Tá? Devido às suas condições. Devido às suas vivências. Tá bom? Entre 2010 e 2020, os casos de AIDS entre pessoas brancas caiu 9,8%. Entre pessoas negras teve um aumento de 12,9%. Então a gente já entende que tem cor, né? Tem raça, né? A gente já entende. A gente já começa a entender. Mortes por AIDS teve uma queda de 10% entre pessoas brancas e um crescimento de 10% entre pessoas negras. Tá? A desigualdade ela impacta diretamente a resposta ao HIV no mundo, afetando populações mais vulneráveis que têm seu risco de infecção aumentado. Isso, gente, é uma situação mundial, mas a gente não precisa pegar um exemplo mundial e trazer para dentro da nossa casa. O Brasil já foi exemplo, né, Rodrigo, na resposta do HIV, hoje lidar de uma forma tão desigual com a sua população. É realmente muito triste, tá? A desigualdade ela não só afeta o bem-estar e a vida das pessoas, ela também dificulta o alcance da meta de acabar com a pandemia de AIDS, ameaçando a saúde pública. Então, enquanto a gente não olhar para a conjuntura do nosso país e a gente perceber que a desigualdade social ela é um fator de extrema importância para isso aqui, ó, para a gente vencer a questão da epidemia, a gente buscar uma resposta mais efetiva para a nossa população, nós não vamos avançar. Não adianta a gente só ir buscar antirretroviral de ponta, de primeira linha, né? Não é só a gente garantir dentro do Sistema Único de Saúde a compra dessas medicações que atendam todas as pessoas que vivem com HIV e a gente não levar em consideração todos esses recortes sociais. E a gente tentar entender que a política pública ela tem que ser feita para esses grupos. Um olhar específico para esses grupos, para esses recortes. O que se aplica, já está bem desenhado aqui, para a população branca, não vai se aplicar para a população negra. Não vai ter a mesma resposta na população negra. Então tem que se criar políticas públicas direcionadas a esses grupos mais vulneráveis. Precisa estar direcionado. Bom, a gente tem aqui uma meta, né, de acordo com um dos objetivos do desenvolvimento sustentável
ser, né, até 2030. Enfim, a gente precisa ter uma meta, né, para que a gente se baseie em cima dessa meta e a gente comece a pensar estratégias para alcançá-la. A meta é sempre bem-vinda. A gente também não pode assim, jamais, é inalcançável, e aí a gente também estacionar, tá? Olha lá, a garantia de tratamento antirretroviral que salva vidas interrompe o ciclo da transmissão. Aí nós temos hoje a meta 95, 95, 95. Vocês sabem, vocês já ouviram falar o que é a meta 95? Antes era 90, até comentei com você ontem, né, Rodrigo? Em 2015, né? Que a ONU lançou a meta 90, 90, 90. E aí era até 2020. Era alcançar a meta 90, 90, 90, que eu vou explicar para vocês o que é. Chegou em 2020, não alcançou, eles aumentaram para 95, 95, 95. Otimistas, né? Mas, enfim, é a ONU, né? A gente tem que fazer a nossa lição de casa, enxergar aqui em nível Brasil o que a gente pode fazer para alcançar ou minimamente chegar perto. O que acontece com essa meta? A meta 95, 95, 95 é assim. A gente tem que buscar 95% das pessoas que foram infectadas pelo HIV e diagnosticadas. Não é só infectada, precisa estar diagnosticada, porque o infectado que não sabe, não entra, né? Ele não sabe, então ele não entra no jogo da meta. Então, essas 95% das pessoas diagnosticadas pelo HIV, elas precisam estar em tratamento antirretroviral. 95% diagnosticada, 95% das diagnosticadas em tratamento antirretroviral e 95% das pessoas diagnosticadas em tratamento antirretroviral indetectável para o vírus HIV. Essa é a meta 95, 95, 95. Tá? Então você tem aí, né, um ciclo de acontecimentos. Você diagnostica 95%, esses 95% vão no tratamento e esses 95% em tratamento ficam indetectáveis para o HIV. Em 2021, no mundo, o alcance da meta está assim, ó, 85, 88, 92. Aí vocês percebem que sempre no final ele aumenta, aí nós já vamos pensar um pouco sobre isso. No Brasil, em 2021, nós estamos 88% das pessoas diagnosticadas. Desses 88, 83% só estão em tratamento antirretroviral. E desses 83% em tratamento antirretroviral, todos, né, aí chegou no 95%, estão indetectáveis, porque significa o quê? Que está fazendo o tratamento certinho e que teve aí a sua carga viral suprimida, e aí eles não transmitem o HIV, tá? Então, assim, a gente percebe que, tanto no mundo como no Brasil, a parte de você reter a pessoa no tratamento antirretroviral para que ele fique com a carga viral detectável, ela tem funcionado. Então, a gente entende que é de interesse da população vivendo com HIV se tratar, né? Fazer o seu tratamento, tomar regularmente o seu remédio e suprimir a sua carga viral. É de interesse das pessoas. Quando a gente chega no processo do tratamento, a gente entende que todos que estão em tratamento, eles querem chegar à indetectabilidade, né? Eles querem, é muito positivo tudo isso. Não só por uma questão de saúde, mas por uma questão de segurança sexual, para a pessoa poder compartilhar e continuar com a sua vida sexual sem carregar com ela o peso da responsabilidade de poder em algum momento infectar alguém, tá? Aí, para fechar, agora eu fecho mesmo a minha fala, dentro do campo das emergências, de olhar para essas vulnerabilidades, desde o ano passado, o Movimento Nacional de Luta contra a AIDS, protagonizado pelo Fórum das ONGs de São Paulo, principalmente dentro do período da pandemia, onde a gente teve vários agravos sociais, né,
ocasionado pela exclusão, pela falta de emprego, pela fome, pela dificuldade mesmo das pessoas vivendo com HIV/AIDS, as desaposentadorias, né? Todo esse contexto diabólico que se formou dentro do país, nós entendemos que as pessoas que vinham até as organizações não governamentais solicitar o atendimento e o acompanhamento, as necessidades delas estavam para além do psicossocial, para além dos grupos de apoio, para além das questões mesmo de entendimento sobre a vivência com o vírus. A gente percebeu que tinham vários agravos relacionados às questões de existência das pessoas mesmo. E que isso levou ao Fórum de São Paulo a entender que a gente precisaria trazer para a gente a responsabilidade do controle social e tentar intervir de alguma forma para que as políticas da assistência social e da saúde começassem a olhar uma para as outras, entender aquele sujeito como um ser que precisaria da proteção de ambas, né? Aí o que foi feito? Foi feito todo um trabalho de articulação através do Fórum de São Paulo, lá dentro do Congresso, dentro dos ministérios, e aí foi estabelecido um acordo de cooperação técnica do SUS e do SUAS. Isso é uma realidade, foi pactuado. Ele só não está acontecendo ainda, né, Rodrigo? Mas ele foi pactuado. O que é esse acordo de cooperação técnica? São as duas políticas públicas, né, sociais que elas precisam atuar de forma conjunta em favor das pessoas que vivem com HIV. Tá? Então, assim, não é, isso é responsabilidade da saúde, isso é responsabilidade da assistência social. Aí eu fragmento o meu usuário e lá no começo da minha apresentação, quando eu falei que só o cuidado integral vai mudar a nossa realidade, ele não acontece. Aí ele não acontece, tá? Então essas duas políticas, elas precisam dialogar, conversar e entender que ambas precisam atuar de forma conjunta. Qual é o objetivo do acordo? Estabelecer a mútua cooperação técnica para a conjugação de esforços entre a Secretaria de Vigilância e Saúde, Ministério da Saúde e a Secretaria Nacional de Assistência Social, visando o planejamento, monitoramento, execução e avaliação de ações para aprimorar a articulação entre o Sistema Único de Saúde e o Sistema Único de Assistência Social, especialmente relacionadas à inclusão social da pessoa em situação de vulnerabilidade social com HIV, hepatites virais, rancenias, tuberculose e prevenção da sífilis congênita. Aí tem alguns objetivos específicos que seguem algumas diretrizes específicas ali, né? Mas eu gostaria de destacar o último, porque o último diz respeito à nossa atuação. Instrumentalizar a gestão e sociedade civil para o desenvolvimento de ações de advogados, para a qualificação das políticas públicas relacionadas à proteção social das pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então, gente, é um conjunto, é uma parceria, né? Um acordo de cooperação, e ele precisa acontecer. E aí, ele veio lá de cima para baixo, dentro dos dois ministérios, e a gente está tentando trazer para uma responsabilidade estadual, porque também tramita dentro da Secretaria Estadual de Saúde, esse acordo seja firmado no Estado, e a gente também precisa trazer para as nossas bases, para os nossos territórios, para os nossos municípios. Aqui em Presidente Prudente, esse acordo também tem que acontecer. A assistência social e a saúde, ela tem que olhar para as pessoas que vivem com HIV dentro da sua integralidade, garantir a elas direitos dentro dessas políticas, né? Porque as pessoas, elas têm o direito a viver e viver com qualidade. E qual é o papel do controle social, né? Qual que é o papel do movimento AIDS? Qual que é o papel das organizações da sociedade civil? Fazer com que isso saia do papel, porque é lindo no papel. É lindo, é escrito, né? Conseguiu articular, foi lá, pactuou, aconteceu, assinou, mas está ali só. Está ali. Até agora, a gente não viu acontecer nada de concreto para que essas questões realmente elas comecem a tomar um rumo diferente, né?
Então, aqui não tem ninguém da gestão, fora a Karen, que é a nossa gestora de projetos, mas fica a dica, né? Que Presidente Prudente, nós vamos iniciar um diálogo, e aí tem pessoas de outras cidades aqui da região, porque essa é uma realidade federal, tá? É lógico que os estados e os municípios têm autonomia, mas a gente segue um exemplo do que já foi pactuado lá atrás, porque se precisa lá, imagina aqui, tá? Para que a gente realmente faça com que isso aconteça. Agora, para fechar mesmo, a gente está falando do atendimento e das questões relacionadas à assistência integral das pessoas que vivem com HIV, mas rapidamente a gente não pode deixar de falar da prevenção, tá? E aí a gente tem que lembrar sempre que a gente tem hoje um modelo de prevenção combinada no Ministério da Saúde, que a gente fala sobre a necessidade da testagem regular para a infecção pelo HIV, né? Porque quanto mais cedo for diagnosticada a infecção, maior a possibilidade dessa pessoa viver com qualidade e não ter o diagnóstico tardio já de AIDS e aí ter outras complicações para a sua vida. O uso habitual e correto de preservativos, a gente sempre fala que é o melhor método de prevenção, bom, barato, sem efeito colateral, de graça, seguro. Não é só uma prevenção para o HIV, mas para todas as outras ISTs e também uma gravidez indesejada, tá? Uma política de redução de danos que valorize a dignidade das pessoas, ela deve acontecer. A gente precisa entender as conjunturas dos espaços onde nós estamos inseridos, para ali a gente atuar de forma efetiva na prevenção, mas respeitando a limitação e as vulnerabilidades das pessoas. É aí que a gente tem que fazer a nossa política de redução de danos acontecer. O gerenciamento de risco e vulnerabilidade, se eu tenho ali dados reais, tanto do Ministério da Saúde como do UNAIDS, então eu vou gerenciar esses riscos e essas vulnerabilidades para esses grupos específicos, eu vou atuar de acordo com as vulnerabilidades, as necessidades desses grupos específicos. A questão da supressão e replicação viral pelo tratamento antirretroviral indetectável e intransmissível é um conceito científico, precisa ser falado, precisa ser valorizado, é um conceito que traz segurança para as pessoas nas suas relações sexuais e traz dignidade para as pessoas que vivem com HIV, permanecer com a sua vida sexual reprodutiva, com a sua felicidade, com as suas, a sua vontade de permanecer com a sua afetividade, mas de uma forma mais tranquila e digna. Nós precisamos falar do igual aí. Nós estamos com 95% da nossa meta atingida das pessoas em supressão da carga viral. Então nós temos segurança das pessoas que vivem com HIV, que fazem uso do seu antirretroviral e que estão detectáveis e que não vão transmitir o vírus para ninguém, tá? Prevenir a transmissão vertical do HIV, da sífilis e da hepatite B. Presidente Prudente será a 4ª cidade do Brasil a ter a certificação pela eliminação da transmissão vertical. Isso para a gente é uma alegria muito grande. Significa que lá na atenção básica, os nossos esforços eles estão tendo resultado, estão dando uma resposta efetiva. A gente precisa falar de PEP. Precisa falar de PEP nas escolas, nos espaços. A gente tem que falar, a PEP é um direito, E eu não tenho que ficar constrangido por eu ter tido uma relação sexual desprotegida e ficar vítima do julgamento do profissional de saúde que vai falar, também, de novo aqui, a gente precisa instrumentalizar a nossa população sobre essa educação emancipatória, autônoma, que o Ribas trouxe aqui, para que ele faça uso das políticas públicas sem constrangimento, e que ele ensine o profissional lá da política pública que ainda permite que as suas questões morais, individuais, sobressaiam a sua atuação profissional, que ele aprenda a respeitar o direito do outro. A gente
gente precisa, lá na PIB a gente sempre fala para os nossos atendidos, volta lá e fala, que é um direito seu. E se falar alguma coisa, fala, não pedi a sua opinião. Transei com você? Né? Intrometida. Faz o seu trabalho. Infelizmente. Né? Você está ensinando ser mal. Não, estou ensinando as pessoas a não constranger o outro. E se você parte desse princípio que você invade a privacidade do outro, então eu também vou invadir a sua colocando você no seu lugar. Né? Então a gente ainda tem essa dificuldade, muita dificuldade. Ainda a gente teve acesso aos dados, né? A gente nem trouxe aqui, mas no meu ponto de vista, é baixíssimo a quantidade de PEP. As pessoas não transam imprudente? Não? A gente precisa falar mais sobre isso, então. A gente precisa incentivar mais, então. Gente, é baixíssimo. Né? A procura por PEP imprudente é baixíssimo, tá? Não vão por quê? Não tem informação? Não tem, porque todos os espaços que a gente vai falar de prevenção, quando chega na parte da PEP, ninguém sabe o que é, né, Josi? PrEP, então, né? Ninguém sabe o que é. As pessoas ainda têm aquele imaginário de uma política pública voltada só para acidente médico, né? Acidente, enfim, aí, ou para violência sexual, não entende que isso é um direito dela, tá? E também, gente, falar da PrEP. A PrEP é uma realidade, Presidente Prudente, nós temos o atendimento às pessoas em uso de PrEP. A PrEP, ela é uma realidade, é uma estratégia de prevenção muito efetiva. As pessoas têm direito de escolher a melhor forma de se prevenir e eu não tenho direito de falar para ela qual é a melhor forma. Isso é de acordo com a vivência dela. O Estado, ele vai até o portão da minha casa, do portão para dentro, quem decide sou eu. Né? Então a gente precisa informar a população sobre os recursos que estão disponíveis nas políticas de prevenção ao HIV. Lembrando que PEP e PrEP é o HIV, tá? E aí a pessoa decide, escolhe, estuda, vê o que é melhor para a vida dela, vê o que mais se encaixa pelas situações aí que ela leva, né? Enfim, mas informação a gente não pode negar, tá? A PrEP, hoje, isso aqui é bem quentinho, principalmente para quem trabalha com adolescente jovem, tá? Que a PrEP, na avaliação atual, né, do cenário, a população jovem, como ela está sendo considerada uma população mais prioritária para as políticas do HIV, por conta do aumento importante da incidência desse grupo de adolescentes, principalmente aqueles que pertencem às populações mais vulneráveis, teve uma atualização agora em agosto do PCDT, né, que adolescentes acima de 15 anos de idade podem acessar os serviços de saúde para avaliação, orientação e consulta de PrEP, sem a necessidade e a presença ou autorização de pais ou responsáveis. Então, a partir dos 15 anos, o adolescente já tem acesso, já é um direito dele buscar o atendimento para a PrEP. A PrEP é profilaxia pré-exposição, aí vocês sabem, né? Que é o medicamento antirretroviral antes da pessoa se infectar. Ele diminui, ele zera, né, o risco de infecção pelo HIV, tá bom? Esse acesso é garantido, né, e tem direito à privacidade e ao sigilo, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente. É lei, né? Tá na lei, tá? E aí a questão da testagem é a partir dos 12. A PrEP é a partir dos 15, mas qualquer adolescente pode ir lá no programa municipal e fazer a sua testagem pelo HIV, sífilis, hepatites virais, desacompanhado e garantido o direito ao sigilo, ao acolhimento, ao entendimento e às orientações necessárias. Qualquer UBS, não precisa só no programa não, tá? Hoje, a Organização Mundial de Saúde já recomenda 3 esquemas de PrEP que não está disponível no Brasil ainda. São os anéis vaginais, que reduz o risco de 50%, o injetável e o oral sob demanda.
sobre a demanda da exposição sexual, não essa PrEP contínua que toma todos os dias. São estratégias que são sucesso no mundo, mas infelizmente ainda no Brasil não tem. Porque imagine você tomar uma PrEP injetável, né? Ou você colocar um anel vaginal, é uma proteção mais segura, que você não fica dependente dessa pílula diária, onde você pode falhar em algum momento e se colocar numa situação realmente mais vulnerável à infecção, tá? Os benefícios desses esquemas é a diversidade, a redução de eventos, né, adversos, a facilidade do uso e o aumento da proteção. Mas infelizmente no Brasil essas estratégias ainda não existem. Tá? E é isso. Agora acabou. Você estava falando de mim, né? Agora acabou. Tá? Mas é isso, gente. Aí depois a gente entra aqui numa conversa, num diálogo, e vocês trazem também quais foram as impressões que vocês tiveram diante desses dados, se tem algo que a gente esqueceu de perceber, ou se tem algo que merece um olhar mais direcionado, e a gente fica aberto aqui para que vocês contribuam com o nosso trabalho também, com as nossas percepções, e que a gente saia daqui com uma construção mais coletiva, buscando sempre a dignidade e o direito das pessoas que vivem com HIV. Tá? Muito obrigada.